Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Amores, vamos lá, né? Para mais uma aula de correção. Na aula passada nós corrigimos a página 92 e 93, hoje nós iremos corrigir a partir da página 94 da apostila Produção de Texto. Então, abram a apostila de vocês, né? Vamos fazer a correção aqui, atividade simples, interpretação de texto, sem muito segredo. Então, vamos lá, meus amores, página 94. Aí na página 94 fala o seguinte, questão 4. As lendas, ao longo do tempo, foram registradas por diferentes autores, os quais criaram suas versões. Identifique na lenda lida o elemento que permite concluir que ela não possui um autor específico. Então, amores, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês onde que a gente consegue identificar essa informação. Como que a gente sabe se foi um autor específico ou não? Bem aqui, ó. Quando fala assim, ó, vou aumentar só mais um pouquinho aqui para que vocês consigam acompanhar. Quando fala assim, ó, recontada por Sam Taylor, tá? Então, aqui não está especificando o autor dessa lenda, ela foi recontada. Então, a pergunta é, identifique na lenda lida o elemento que permite concluir que ela não possui um autor específico, é bem aqui, ó, que ela foi recontada. Então, a resposta é o fato de ela ter sido recontada conforme identificado, né, ou indicado na fonte do texto. Então, é isso aqui, ó. Ela foi recontada por essa pessoa aqui, pelo Sean Taylor, ok? Vamos lá. Letra B. Qual é a importância de as lendas serem registradas por escrito? Qual que é a importância de se registrar as lendas? Então, meninas, a importância é a questão da valorização e conservação de quê? Da cultura dos povos a quem pertencem essas histórias, tá? Então, por isso que é importante elas serem registradas, para que ocorra a valorização e a conservação da cultura. Pode ser tanto dos povos indígenas, dos portugueses, dos africanos, tá? Isso vai dar valorização para a lenda, quando ela é registrada. Número 5. A lenda é um gênero narrativo ficcional. Aí a pergunta é, letra A, retire do texto um trecho que confirme essa afirmação. Então, vamos lá. Aqui, ó, mostrar para vocês. Como que a gente sabe que a lenda é uma ficção, que é algo que não existe, né? Que foi recontado, que foi criado a partir da imaginação. Um dos fatores é esse aqui, ó. Tá falando aí, ó. Retire do texto um trecho que confirme essa afirmação. Então, olha aqui, ó. A lua olhou para baixo, mas não respondeu. E lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Então, essa é uma das partes do texto que vocês até podem copiar aí, ó. Essa parte aqui toda, que mostra que a lenda é uma ficção, que é algo que não existe. Por quê? A lua, alguém já foi na janela e olhou e a lua estava lá olhando para você, dando tchauzinho? Não. Então, é uma ficção. Então, essa parte aqui, ó, é a parte que vocês podem copiar no livro de vocês, que demonstra, né, que mostra que esse gênero textual lenda é ficcional, é uma ficção, tá bom? Aí vocês copiem isso aqui no livro. Letra B. Lá na letra B, deixa eu voltar aqui. A letra B fala o seguinte: apesar de ser ficcional, a lenda mescla os fatos reais com imaginários. Explique, com base na história lida, como isso ocorre. Quais são os fatos reais da lenda, que são coisas que realmente existem? A floresta amazônica é um fato real. O pássaro jurutaí também é um fato real. A lua é um fato real, porque realmente existe. E o rio Amazonas. São todos fatos reais que foram colocados ali na lenda, né? E aí se misturou com fatos imaginários. Agora vamos para os fatos imaginários. A paixão do pássaro, né, pela lua, o voo em direção à lua, né? E o choro e a formação do rio Amazonas. Esses são os fatos imaginários, ok? Número 6. Releia esse trecho da lenda. Aqui, ó. Esse trecho aqui. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueira quando a lua cheia brilha e cantam e dançam para fazer Jurutaí cantar. Então, isso aqui é o que os povos indígenas fazem para chamar a atenção do pássaro, para que ele possa cantar. Eles cantam, eles dançam,
tudo com o intuito de chamar a atenção do pássaro, para que ele vá lá onde eles estão, onde os indígenas estão, e cantem para eles. Aí a pergunta é, em sua opinião, qual é a importância dessa prática para os povos indígenas? Então, meninos, isso trata de um ritual, né, simbólico da própria cultura indígena. Então, esse fato deles eles cantarem, eles dançarem, já é um ritual deles, um ritual simbólico da própria cultura deles, tá bom? A página 94 fala assim: para os indígenas, a natureza é algo sagrado e eles acreditam que ela é habitada por seres fantásticos. Esses personagens, né, pertencem à nossa cultura folclórica e muitas lendas sobre eles foram produzidas. Aí tá perguntando assim, ó, quais personagens do folclore você conhece? Aí você vai colocar aí, quais personagens do folclore você conhece? Aí eu vou te dar algumas opções aqui, ó. Saci Pererê, né? A Iara, que mais? A Mula Sem Cabeça, entre outros. Aí vocês pesquisem aí, tá bom? Outros, né? Outros personagens do folclore que vocês conhecem ou já ouviram falar. Número 8. No primeiro parágrafo da lenda foram empregadas expressões que indicam o tempo em que as ações ocorreram. Identifique essas expressões e relacione-as com a característica do tempo nas lendas. Então, o que você vai fazer? Aqui, ó, primeiro parágrafo. Deixa eu aumentar aqui para vocês, porque a gente consegue. Ó. Muito tempo atrás. Isso aqui já demonstra, né, o tempo. Não está falando exatamente se foi 2 anos, 3 anos. Falando que foi muito tempo atrás. Isso aqui vocês já podem colocar aí no livro de vocês. Isso aqui já é uma das expressões que relaciona a característica do tempo das lendas. E a outra é essa aqui, ó, uma noite. Também está relacionado ao tempo. Então, são essas duas aqui, ó. Muito tempo atrás e uma noite. Essas expressões, meninos, elas revelam que o tempo da lenda é indeterminado, ok? Questão 9. No segundo e terceiro parágrafo, eu vou até deixar aqui na lenda para que a gente possa acompanhar. Lá na questão 9 fala o seguinte: no segundo e terceiro parágrafo é narrada a tentativa de Jurutaí se aproximar da Lua. Para isso, empregam-se a descrição e diversos adjetivos. Por que esse recurso é importante nessa lenda? Segundo e terceiro, vamos ver aqui. Ó, tá falando segundo e terceiro parágrafo. Tem vários adjetivos aqui. Por que esse recurso é importante nessa lenda? Para que o leitor, né, para que nós, leitores, possamos criar o quê? Uma imagem visual do pássaro, do Jurutaí, do voo dele, do choro, né, do sofrimento. Esse é um recurso que contribui ainda para que a gente possa entrar mais no texto, né? A gente lê o texto e a gente consegue ter várias imaginações a partir, né, dos adjetivos que foram colocados aí. Então, a resposta é para que o leitor possa criar a imagem visual, para que nós possamos criar a imagem visual do voo do Jurutaí, sentir o cheiro das folhas, imaginar o sofrimento dele, é tudo isso que eu falei agora para vocês, tá? A questão 10. Identifique a personificação empregada no quarto parágrafo da lenda. Qual é o efeito desse recurso em uma lenda? Lembra que eu expliquei para vocês o que é personificação lá nas figuras de linguagem? Então, inclusive aqui, ó, o ladinho aqui, ó, para quem não lembra, tá falando, tá explicando o que é personificação, quando que ela ocorre. Então, assim, ó, a personificação ocorre quando são atribuídos sentidos ou sentimentos ou ações humanas a objetos inanimados ou seres irracionais. Aí tá pedindo aqui, ó, identifique a personificação empregada no quarto parágrafo. A gente vai aqui no quarto parágrafo, ó. Vamos lá, pra gente identificar. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Olha aqui a personificação. Aqui, ó. O Jurutaí, o que ele está fazendo? Aqui, ó. A lua olhou para baixo, mas não respondeu. E lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Os olhos de Jurutaí, ou seja, ele chorou, né? Então, isso aqui é uma ação humana. O quê? O choro dele. É uma ação humana. Normalmente a gente não vê, eu nunca vi pássaro chorando, eu nunca vi cachorro, né, animal, em geral, eu não lembro de ver os animais chorando igual os seres humanos.
né? Então, isso aqui é um exemplo de personificação, é essa ação do choro do pássaro, né? Então, o que que acontece? Esse recurso aí, ele reforça o aspecto ficcional da lenda. E, ao mesmo tempo, é uma das características do gênero, a presença de quê? De elemento mágico. Então, esse choro do Jurutaí é uma ação humana, tá bom? Número 11. No trecho, Jurutaí bateu as asas, subindo, subindo, até o ar ficar rarefeito. Qual é o efeito de sentido na repetição dos verbos do gerúndio? Desse verbo aqui, ó, subindo, subindo, subindo. Meninos, a repetição dos verbos no gerúndio, subindo, 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 indica o quê? Indica o quanto Jurutaí havia o quê? Subido. Então, isso enfatiza a palavra subindo, né? Assim, a gente percebe o esforço do pássaro em se aproximar da lua, tá? Então, aqui, ó, número 11. Subindo, subindo aqui, ó, esse gerúndio aí, ele indica o quanto o pássaro se esforçou para se aproximar da lua, tá? Então, a repetição desses verbos no gerúndio indica o quanto o Jurutaí havia subido, havia tentado se aproximar da lua. Vocês coloquem aí. A página 96. Aí aqui a página 96, meus amores, tem o seguinte, ó. Leia outra lenda e explique a origem do rio Amazonas. Isso aqui é uma outra lenda também que explica a origem do rio Amazonas, a origem do rio Solimões. Aí vocês, né, já fizeram a leitura, quem não fez, faz a leitura, e a gente vai responder aqui. Letra A fala o seguinte: de acordo com essa lenda, como teria surgido o rio Amazonas? Né, que vocês leram a lenda, vocês vão perceber que nessa lenda aqui, o rio Amazonas surgiu a partir ou por meio das lágrimas da lua, né? Em decorrência de sua tristeza por ter que se separar do sol por quem ela estava apaixonada. Então, nesse caso aí, a lua chorou muito, né? E as lágrimas dela se tornaram, né? Fizeram a criação do rio Amazonas. Letra B. Em que sentido essa lenda se aproxima da lenda de Jurutaí? Meninas, tanto a lenda de Jurutaí quanto a origem do rio Solimões, elas explicam a origem do rio Amazonas, tá bom? Letra C. Qual é a principal diferença entre elas? Explique. A explicação, né, para a origem do rio Amazonas é que é o seguinte: lá na lenda de Jurutaí, a causa do surgimento do rio foi o choro do pássaro, do Jurutaí, né, que era apaixonado pela lua. E na lenda, a origem do rio Solimões é o seguinte: a lua, ela chora muito porque ela é apaixonada pelo sol, né? E aí, quando ela tem que se separar do sol, ela chora muito e aí cria o rio Amazonas. Então, essa é a principal diferença entre elas. É que na primeira lenda, é o choro do pássaro que cria o rio Amazonas. E na segunda, é o choro da lua que cria o rio Amazonas. Ok? Na página 96, fala o seguinte, letra D. Aqui, ó. Nas duas lendas, a lua aparece envolvida em situações amorosas. Qual a principal diferença e semelhança entre a personagem nas duas lendas? Diferenças. Na primeira, a lua é idealizada, né? Pelo pássaro, pelo Jurutaí. Ela é tudo para ele, né? Então, ela é idealizada. Na segunda, ela vive um amor correspondido com o sol, porém impossível. Por quê? Porque eles se encontram, mas eles não podem ficar juntos, porque quando ela chega, ele vai embora. E quando ele chega, ela, né, tem que se afastar também. Então, a diferença é que na primeira a lua é idealizada pelo Jurutaí, pelo pássaro, e na segunda ela vive um amor correspondido, né, com o sol, porém impossível. A semelhança. Nos dois textos, a personagem vive um amor impossível, né? Então, nos dois textos, tanto o pássaro quanto a lua, eles vivem um amor impossível. Lá no primeiro texto,
o pássaro é apaixonado pela lua, mas não pode se aproximar. E no segundo texto, a lua é apaixonada pelo sol também, mas não pode se aproximar. Então, essa é a semelhança entre os dois. A número 13, meus amores, é o seguinte, é resposta pessoal. Fala o seguinte, com base nas respostas das questões anteriores, é possível perceber que as lendas podem apresentar diferentes versões para o mesmo fato? Agora pesquise outra lenda sobre o surgimento do Rio Amazonas. Faça um resumo e compartilhe oralmente com seus colegas. E vocês façam isso aqui, tá? Isso aqui que é uma resposta pessoal, ok? Façam aí no livro de vocês. E a gente praticamente finalizou essa parte aqui, né? Das correções até a página 97, tá bom? Meninos, por hoje é só. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tenham todos um bom dia. Tchau, tchau. Beijo.